Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso, Senhor da igreja. Eu uso desse para escorar aqui a página da Bíblia. A Bíblia é maior do que a tabinha aqui. Efésios capítulo 6. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6. Efésios capítulo 6. Do verso 5 ao verso 9. Assim diz o texto sagrado, esse a gente não projeta. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O 7. Servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E o 9. E vós, senhores, de igual modo procederei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Até o versículo 9. Louvado seja o nosso Senhor por sua santa palavra. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor eterno, soberano, louvado, engrandecido seja o teu nome. Nos prostramos diante de ti nesta hora, Senhor, reconhecendo a tua majestade, a tua grandeza, a tua soberania, reconhecendo que és Deus e não há nenhum outro além de ti, o único que merece nosso louvor, nossa adoração, que merece ser o centro das nossas convicções, da nossa fé, o centro da nossa vida. Engrandecido seja para todo sempre, ó Pai. Reconhecemos também nossa pequenez, nossa fragilidade, nossa carência e nossa total dependência de ti, Senhor. Ainda que não seja tão perceptível como o apetite do estômago está para o nosso corpo, assim também o apetite da nossa alma, ó Deus, para as coisas espirituais. Fala conosco, Senhor, alimente nossa alma nesta hora. Supra, Senhor, as carências, os anseios da nossa alma. Instrua o teu povo nesta hora. Eis aqui uma porção da tua igreja, aquela que chamas de menina dos teus olhos, noiva do Cordeiro, povo de tua propriedade exclusiva, a quem o Cordeiro entregou-se na cruz para nos justificar, para nos religar ao Senhor. Te pedimos, ó Pai, não permitas que essa noite passe sem que recebamos a porção para nos alimentar. Esta é a oração que fazemos no nome precioso de Jesus. Amém. Não posso de maneira nenhuma perder de vista que este trecho da carta
ou a segunda parte da carta, capítulo 4, que nós já passamos por ele, o capítulo 5, que também já encerramos, e o capítulo 6, que estamos andando, esses 3 capítulos descrevem como deve ser a conduta da igreja, como a igreja deve viver. Eu não sei se é um lamento ou um desabafo da minha parte agora, olhando até para mim mesmo. Muitas vezes, amados irmãos, é como se esses 3 capítulos das Escrituras, de Efésios 4, 5 e 6, não fizessem parte da minha Bíblia. Muitas vezes na minha própria vida, é como se eu nunca tivesse lido as admoestações que estão aqui. É como se, vou repetir, muitas vezes e de muitas maneiras, eu não estivesse observando ou observado o padrão que é apresentado aqui. Como um bom crente reformado de linha calvinista, eu me apego com muita facilidade nos 3 primeiros capítulos dessa carta, na primeira parte dela, quando fala sobre termos sido eleitos antes da fundação do mundo, eu encho o peito de coragem, eu brado para defender esta e outras doutrinas que são apresentadas aqui a partir do capítulo 1. Eu não as esqueço, a maioria de nós está pronto para defendê-las. É muitas vezes a razão da nossa fé, é o que de fato alimenta as nossas convicções. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, e não foi por causa dos meus méritos, mas segundo o beneplácito da sua vontade em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É mais ou menos como se fosse a minha própria caixinha de promessas, que eu fico com a parte das promessas, e eu abro mão, e eu deixo de lado a parte dos compromissos que acompanham as promessas. Como é agradável ouvir promessas e palavras abençoadoras, como como o apóstolo Paulo descreve na primeira parte da carta. E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, e fazendo ainda a inclinação da nossa carne, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, aí é substância demais, aí enche o nosso coração. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, e nos ressuscitou, e já nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas aí, meus irmãos, ainda que seja por descuido da minha parte, ou por desconsideração da minha parte, a carta não se encerra com essas promessas. A carta não termina com essas declarações abençoadoras. Tem a segunda parte da carta, essa mesma parte que eu insisto em me esquecer dela. Nós sabemos que dessa primeira parte, dos 3 primeiros capítulos, para a segunda parte, os outros 3, o apóstolo Paulo faz uma transição. Os irmãos já me ouviram falar aqui. Ele termina o capítulo 3, falando dessas bênçãos maravilhosas, e quando ele vai começar o capítulo 4, para uma segunda parte, para um segundo assunto, ele faz um apelo àquela igreja. Eu ainda não estou apelando aqui, eu estou ainda nos meus lamentos, porque ainda vou me lamentar um pouco mais. Lá ele faz o seguinte rogo: rogo-vos, pois, irmãos, eu, prisioneiro do Senhor. Que pedido ele faz, que rogo que ele faz? Que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E eu e algumas pessoas que talvez estejam nos ouvindo agora aqui ou distante pela internet, é possível que não tenha dado ouvidos
de maneira adequada a estas prescrições que passam a ser feitas a partir do capítulo 4. E nós insistimos em viver sem elas, tentando nos apegar naquelas bênçãos, sem evidenciá-las na nossa vida. E aí nós vamos tendo uma vidinha mais ou menos como crentes nesta vida. Nós vamos tendo uma vidinha num padrão medíocre. Era essa expressão que eu usava até algumas semanas atrás, até um irmão fazer uma sugestão melhor que a minha. Ele diz mais ou menos que nossa vida longe desse padrão não é uma vida medíocre, mediana, é uma vida miserável. E assim a gente vai levando a nossa vidinha miserável, ou no melhor das hipóteses, medíocre. Não se diferencia de ninguém. Não se evidencia que nós fomos de fato eleitos antes da fundação do mundo, predestinados em Cristo Jesus. Não se evidencia na nossa vida diária que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança. Como que nós comprovamos isso? Nossas ações são muito iguais às de todos. Não se distinguem os nossos padrões morais, nossos comportamentos. É por isso, talvez, que o apóstolo Paulo investe o mesmo tempo que falou das bênçãos nos 3 primeiros capítulos, para nos 3 seguintes falar como deve ser o nosso santo procedimento, como deve ser o nosso procedimento, o nosso santo procedimento. E eu repito, este santo, esta palavra santo, não significa perfeito. Santo significa separado. E aí nós já vimos, a partir do capítulo 4, que o meu santo procedimento tem que se evidenciar na minha vida pessoal. Eu com Deus, minha integridade. É por isso que ele vai dizer aqui, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, esforçando-vos diligentemente na minha vida pessoal. Faz parte da minha Bíblia. Minha diligência pessoal, minha disciplina pessoal nos exercícios espirituais, em praticar aquilo que tenho aprendido, ou na minha vida individual e pessoal, expressar essas bênçãos todas recebidas. E nós vimos que este santo procedimento precisa ser expresso na nossa vida comunitária, na nossa irmandade. E eu repito, muitas vezes para mim e para alguns que me ouvem nesta hora, parece que isso também não faz parte da sua escritura. E ainda, na continuação do capítulo 4 e 5, vai falar como deve ser o nosso santo procedimento com o mundo. Depois vai dizer como deve ser o nosso santo procedimento no nosso lar, com a esposa e o marido, e vimos na semana passada pais e filhos. E hoje nós veremos como deve ser o nosso santo procedimento no que se refere ao trabalho, a nossa relação com o trabalho, com os estudos, com as nossas atividades. Eis aqui, meus irmãos, ensinos como os demais, que reformulam nossa mente, que abrem nossos horizontes, que fazem com que nós olhemos para as mesmas circunstâncias e situações de sempre, só que agora em outra perspectiva. Vou fazer 2 destaques nesses versículos que nós lemos agora. O santo procedimento nesta relação de trabalho, em primeiro lugar, a Escritura nos ensina que os servos servem ao Senhor. Em primeiro lugar, servos servem ao Senhor. Mas só os servos que levam em conta os ensinos da Escritura. Só aqueles cujas páginas não foram tiradas da sua Escritura. Aqueles que a observam como que quem quer de fato colocá-las em prática. Nós não servimos ao dinheiro, nós não servimos ao salário, nós não servimos às pessoas,
nós não servimos às corporações, nós servimos ao Senhor. Pode parecer que isso é óbvio, mas quando nós investigamos na nossa própria vida, nós percebemos que o que fazemos na nossa vida profissional ou na nossa relação de trabalho não tem nada a ver com a Escritura Sagrada. Para falar a verdade, este é um assunto que quase não ocupa nem os púlpitos. O sermão não é para falar da nossa vida com Deus, sermão não é para falar sobre espiritualidade, porque falar sobre emprego, sobre trabalho, sobre profissão, isso aí não seria uma ocasião para uma palestra, para um estudo bíblico, ainda que seja? Não, é Bíblia. Nós nos relacionamos com o Senhor, vou refazer, ou nós nos relacionaríamos com o Senhor, vou colocar assim hipoteticamente, dependendo da maneira como nós nos relacionamos com o nosso trabalho. Porque dependendo da maneira que nós nos relacionamos com as nossas atividades, nós demonstramos que não nos relacionamos com o Senhor. E infelizmente, vai mais um lamento, muitos crentes, ao serem observados em seu trabalho, não exalam o menor aroma de Cristo. Fazem uma separação da sua vida com Deus no momento religioso, cerimonial e de culto, e a sua vida profissional como sendo completamente destituída da sua relação com o Senhor. Dentro desse primeiro ponto, servos servem ao Senhor. Letra A. Como que os servos fazem isso? Como que os servos servem ao Senhor? Conforme o versículo 5, os servos servem ao Senhor, obedecendo na sinceridade do coração, como a Cristo. A prioridade do trabalhador, a prioridade do servo, a prioridade do crente que desempenha alguma atividade em algum lugar ou para alguma pessoa, não obedece a esse lugar, não obedece a alguma pessoa, etc, e etc. Ele obedece na sinceridade do seu coração, porque ele quer ser visto pelo Senhor. Ele não quer ser visto meramente pelas pessoas, porque ele quer ser visto pelo Senhor. E o Senhor não se importa tanto com a aparência do meu serviço, Ele não se importa tanto com as obras das minhas mãos, tanto quanto Ele se importa com a sinceridade do meu coração. A prioridade para Cristo é o coração, não é as muitas ações, é a minha motivação pelo que eu estou fazendo. Eu posso até fazer menos do que o outro, eu posso até não fazer tão bem quanto o outro, mas procuro no Senhor a motivação correta, a obediência sincera do meu coração, entendendo que eu não estou fazendo para as pessoas, eu estou fazendo para o Senhor. Servir em obediência sincera, como quem serve a Cristo. Ah, meus irmãos, esse sujeito nesse lugar, este servo de Cristo, servindo nesse lugar, não importa quão obscuro, quão opressor seja esse ambiente, ele vai irradiar uma luz, porque ele vai refletir ali princípios e preceitos que as pessoas não estão acostumadas. Quem serve para ser notado por Cristo, o faz na sinceridade do seu coração. Muitos de nós precisam refletir sobre como é que é a nossa relação lá no nosso ambiente de trabalho. Não é pelo dinheiro, não é pela promoção, nós veremos mais aqui à frente, não é pela recompensa que pode advir de um bom trabalho. Letra B. Servos servem ao Senhor. Como fazem isso? Como que nós servimos ao Senhor de modo prático? De boa vontade, como ao Senhor. O verso 6 e o 7, se nós pudéssemos reler, se os irmãos pudessem me acompanhar, verso 6 e verso 7, vamos juntos, quem tem aí? Não servindo
aqui segue o mesmo padrão. Além de uma obediência sincera do coração, o servir deve ser de boa vontade, porque ele é feito ao Senhor. Por que vai até um lamento também, irmãos? Meu pessoal. Por que vai até um desabafo? Porque muitas vezes para mim, e naturalmente e possivelmente para muitas pessoas, esses versículos não constam na nossa escritura. Nós nos sentimos muitas vezes prejudicados, porque somos mais acionados, porque temos de dar um pouco mais do que os outros, porque somos um pouco mais cobrados, porque na nossa compreensão fazemos um pouco mais do que os outros, nos sentimos em prejuízo. Porque no fundo, nós fazemos pelas recompensas humanas. E eu repito, veremos isso um pouco mais daqui à frente. Além de uma obediência sincera, servir deve ser de boa vontade. Tem a ver que se a exigência for andar 1 milha, de boa vontade eu andaria mais 1. Tem muito mais a ver sobre quem eu sou do que o que eu faço. Tem muito mais a ver com a conduta do meu coração do que com as minhas práticas. Tem a ver com o meu caráter cristão, o dar a outra face, o, se for pedido a capa, dar também a túnica. Tem a ver com entender que quando fazemos, não fazemos para as pessoas, fazemos para o Senhor. Usando aqui um comentário de um outro irmão que me ajudou aqui no estudo bíblico, quando estávamos falando um pouco sobre isso no estudo bíblico, esse irmão disse assim: é muito libertador isso, pastor, porque a gente não fica agora escravo dependendo do reconhecimento das pessoas no trabalho, a gente não fica naquela opressão de concorrência, de ter que ser melhor, de ter que superar, de ter que passar por cima do outro para mostrar algum valor. A gente faz de boa vontade, como se estivéssemos fazendo para o Senhor. Se as pessoas virem, bom; se elas não virem, bom também. Letra D. Versículo 8 diz assim para nós: certos, estes servos que servem ao Senhor, ficam certos de que cada um deles, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Então a letra D, para quem está anotando, é isso: servos recebem sua recompensa do Senhor. É a mesma lógica, é para o Senhor que fazemos, não é para as pessoas. E eu vou repetir esta expressão: isso é libertador para nós, isso me tira das amarras, daqueles sentimentos que muitas vezes me oprimem, aquela angústia muitas vezes, porque que alguém está sendo valorizado, que eu penso que merece menos do que eu, porque que o outro está recebendo aquela recompensa e eu não, porque que o outro foi promovido e eu não, ou aquela insegurança: qual de nós será promovido? Eis uma vaga e vários de nós concorrendo, qual de nós? Nós ficamos livres dessas pressões porque nós não fazemos para as pessoas, nós não precisamos fazer à luz, à vista, nós fazemos no secreto, no particular, fazemos nas sombras, fazemos sem pedir, fazemos sem exigências, fazemos até sem ser obrigação, fazemos de boa vontade, com sinceridade, porque estamos fazendo para o Senhor. As pessoas podem não notar as nossas boas ações, os nossos líderes e chefes podem não perceber o nosso valor, podem não nos dar o valor necessário, mas nós não estamos fazendo para eles, nós fazemos para o Senhor. É interessante que de vez em quando surge uma voz, até mesmo no nosso trabalho na igreja, nosso trabalho voluntário, vem algumas vozes assim: poxa, é sempre você que dá carona, poxa, é sempre você que faz alguma coisa. É como se fosse aquela vozinha da minha vaidade, do meu orgulho, do meu egoísmo, tentando me depreciar porque eu estou servindo.
tentando fazer ou fazendo com que eu acredite que eu estou em prejuízo porque eu estou servindo, mas a mecânica é outra, a dinâmica é outra. É privilégio servir. É melhor estender a mão do que ter que recebê-la. É melhor levar do que ter de receber. O apóstolo Paulo vai reiterar as palavras do Senhor Jesus Cristo quando diz que é melhor dar, é melhor conceder, é melhor servir. Nós encontramos alegria e satisfação nisso. Tem muitas pessoas que não conhecem Cristo, que se envolvem em trabalhos voluntários, se envolvem nesse tipo de ações, e sempre dizem isso: nós viemos aqui trazer alguma coisa e nós é que ganhamos, quando nós é que deveríamos ensinar essas coisas. Mas eu repito e volto a me lamentar, muitas vezes essas vozes dos textos, esses ensinos dos textos, parece que não encontram guarida nos meus ouvidos, porque muitas vezes eu continuo achando que estou tendo prejuízo porque estou servindo mais do que o outro. Eu estou em desvantagem porque não estou recebendo recompensa ou reconhecimento que o outro recebe. Isso fica nas entrelinhas, nas conversinhas, nas brincadeiras. De forma muitas vezes inconsciente, eu revelo a podridão do meu coração, que eu estava respirando mesmo tapinha nas costas, e ele não veio, e eu fiquei frustradinho. Porque quem recebe as recompensas das pessoas, não precisa recebê-la do Senhor. E pelo texto, é muito melhor receber do Senhor. Número 2. Se os servos servem ao Senhor, pelo que o texto aqui nos ensina, os senhores também servem ao Senhor. Vamos reler, por favor, o versículo 9, se você tem aí aberto, o último versículo. Estamos caminhando já para o fim. E vós, senhores, meus irmãos, nós não podemos esquecer jamais, nenhum de nós, desses preceitos bíblicos. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, e era um sujeito diferenciado. O apóstolo Paulo, pela graça diferenciada que ele recebe do Senhor, ele era um sujeito diferenciado. Não é a minha avaliação, é a Bíblia que ensina isto. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando fala para Ananias, dando a missão a Ananias, lá em Atos 9, para ir lá na rua direita em Damasco, porque tem um sujeito chamado Saulo, que ele deveria pregar o Evangelho. O próprio Senhor diz que Saulo era para ele, para o Senhor Jesus, um vaso escolhido, para levar a sua mensagem entre os gentios, entre os reis. E diz ainda um grande privilégio que o apóstolo Paulo teria: e eis que eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Esse apóstolo Paulo, e eu já mencionei esse texto aqui para os irmãos várias vezes, escrevendo aos Romanos, ele vai fazendo uma exclamação atrás da outra, para ser um instrumento de transformação na mente daqueles crentes de Roma. Uma igreja grande, uma igreja portentosa, com muitos recursos, e o apóstolo Paulo quer trazê-los à realidade, protegê-los da soberba, protegê-los da altivez, assim como os senhores correm o risco, os patrões, os poderosos, os que acham investidos de autoridade, correm também o mesmo risco. E o remédio que o apóstolo Paulo deu lá aos romanos é o mesmo remédio que ele usa aqui. E aos romanos ele diz: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do nosso Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele venha a ser restituído? E aí ele encerra e você vai junto comigo, porque
dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É dele, não é seu, é por meio dele, não é pelo seu meio, não é por meio da sua companhia, não é por meio da sua capacidade, é dele, é por meio dele e é para ele todas as coisas. Senhores, vocês também servem como os servos, vocês também precisam servir ao Senhor e precisam temer ao Senhor, porque é a Ele que vocês prestarão contas. Essas palavras aqui são norteadoras para a nossa vida. Se elas não são seguidas, nossa vida cai para uma mediocridade. A gente vive de acordo com as circunstâncias. Se as circunstâncias vão para a esquerda, eu vou. Se as circunstâncias vão para a direita, eu também vou. Se elas vão para cima, eu sou elevado. Se elas vão para baixo, eu também caio. Aqui é um padrão de maridos: amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, ponto. É desse jeito. Mas não tem isso. Mulheres, sede em tudo submissas aos vossos maridos, como a igreja é em relação a Cristo. Pais, não provoquem a ira os vossos filhos, antes os criem na admoestação e na disciplina do Senhor. Filhos, obedecei aos vossos pais como ao Senhor. Servos, sirvam ao Senhor, não sirvam à vista. E senhores, de igual modo procedei para com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles, também é vosso Senhor. Então, letra A, os senhores temem ao Senhor. E letra B, os senhores têm o mesmo valor que os servos. Letra B, senhores têm o mesmo valor que os servos. A parte B do versículo diz: sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para Ele não há acepção de pessoas. Ele pode ter colocado você, Senhor, nessa situação, nessa posição momentaneamente, mas isso não faz de você melhor do que ninguém. É assim com todas as outras posições de autoridade que nós encontramos antes. Assim, os pais em relação aos filhos, os maridos em relação às esposas. O nosso procedimento precisa ser um procedimento diferenciado, precisa ser um santo procedimento. Nós precisamos viver entendendo que temos o mesmo valor diante do Senhor. Não importa se ocupamos uma posição mais proeminente, mais relevante, mais importante. E não é incomum encontrar patrões crentes, líderes religiosos crentes, que humilham seus subordinados, dentro e fora da igreja. Me lembro de ouvir, quando eu ainda ouvia alguns programas evangélicos de rádio, porque está muito difícil ouvir, e tinha o líder da denominação no programa, tinha um horário que ele participava, e ele atendia ligações, e ele tinha um título, eu não quero me lembrar agora, eu quero chutar mesmo, eu acho que ele tinha um título de arcanjo, não era arcanjo, devia ser bispo ou apóstolo, alguma coisa assim, mas eu vou chutar aqui, de arcanjo, arcanjo fulano de tal. E aí uma senhora ligou, dentre outras, e ela muito feliz de conseguir falar com ele ao vivo na rádio. Ela falou: ô pastor fulano de tal, é muito bom falar com o Senhor, etc. E o atendente, né, tinha um atendente junto lá. Como é que é o nome da senhora? Vou chutar o nome aqui, Isabel. Não, Isabel não, desculpa, Isabel. Sônia, acho que não tem nenhuma Sônia aqui. É Sônia, tá bom, dona Sônia, eu vou passar aqui para o arcanjo Gabriel. Gabriel, eu vou falar outro arcanjo aqui. Arcanjo Miguel, tem um Miguel que está vindo aí. Vou deixar o no Gabriel mesmo. O arcanjo Gabriel vai falar com a senhora aqui.
Tá, dona Sônia? Aí ela, ô pastor, Gabriel, que bom falar com o senhor. Aí ele, ô dona Wanda, o prazer é todo meu. Ela, não é Wanda não, meu nome é Sônia. A senhora errou o meu nome, eu também estou errando da senhora. Eu sou o arcanjo Gabriel, eu não sou o pastor Gabriel, eu sou o arcanjo Gabriel. E é assim muitas vezes. Tem um ditado popular que diz que você quer conhecer a pessoa, você dá poder para ela, você dá um degrau para ela. No ensino do Senhor, quem tem mais autoridade serve mais. A escada da nossa autoridade, ela não sobe, ela desce. Quanto mais autoridade, é porque nós descemos mais escadas, nós abrimos mão de quem nós somos para refletir o Senhor, porque a nossa autoridade não passa a ser das nossas virtudes, nossa capacidade. Quanto mais servos, quanto mais nos prostramos diante do Senhor, nossa autoridade aumenta. Quanto mais vazios de nós, mais cheios do Senhor, porque aí a nossa fala não é mais nossa fala, nossa liderança não é mais nossa liderança, nossa autoridade não é mais nossa autoridade, nossa liderança, nossa fala passa a ser do Senhor, porque é Ele que nós refletimos, como senhores, como autoridades, nós refletimos ao Senhor. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo o seguinte, trazendo um desafio para nós, a partir de mim, meus irmãos. Vamos implorar ao Senhor. Quem está caminhando aqui há mais semanas tem ouvido aqui várias admoestações práticas de como deve ser a nossa vida. Não só nessas semanas aos domingos, mas nas quartas-feiras, nos domingos pela manhã, nos encontros que temos uma vez por mês aos sábados e quinzenalmente aos domingos aqui à tarde. Nós temos sido desafiados o tempo todo a viver como maridos, como esposas, como pais, como filhos, como patrões, como empregados, como crentes, de acordo com a palavra de Deus. Eu gostaria de desafiá-los, e o desafio começa em mim mesmo, a fazermos um pedido constante ao Senhor. Senhor, que eu me pareça cada dia mais com Cristo, que eu viva cada dia mais como um cristão, uma vida plena, abundante e libertadora, sem amarras da nossa vaidade, sem amarras do nosso egoísmo, do nosso orgulho, destituídos de necessidade de recompensas humanas, destituídos de necessidade de aplausos, protegidos contra as ofensas, protegidos contra os malfeitos das pessoas. Eis um pedido que eu preciso fazer cada dia mais. Senhor, dê-me uma mente transformada, dê-me a mente de Cristo, para que eu possa ver, refletir, conforme o teu ponto de vista e não o meu. O meu ponto de vista, ao olhar para algumas situações, eu concluo que aquilo é um grande prejuízo, mas quando eu olho na perspectiva do Senhor, eu vejo que não é prejuízo, que é lucro. Eu preciso pedir ao Senhor que me dê um coração transformado, que me dê um coração segundo o seu próprio coração, para que eu sinta aquilo que o ofende e não aquilo que me ofende, que eu esteja insensível às ofensas pessoais, às injustiças pessoais, que eu não as reivindique, que eu não as cobre, que eu não guarde ressentimento, nem crie raiz de amargura, que eu esteja insensível a essas coisas, mas que eu esteja sensível àquilo que ofende e entristece o Espírito Santo de Deus, porque normalmente o que acontece comigo é o contrário. Há uma sensibilidade quando alguém me desagrada, há uma sensibilidade muito grande quando alguém fala mal de mim, e uma insensibilidade quando eu falo mal dos outros. Quando alguém me desagrada, quando alguém diz de uma maneira que não me agrada, me ofende profundamente. Mas quando eu digo coisas que ofendem, não é nada demais, é assim mesmo, é o meu jeito. É assim que eu aprendi, é o meu jeito. Você tem que me aceitar, você tem que me entender, você tem que me relevar. Que o Senhor transforme a nossa mente e o nosso coração, e que a gente comece a viver, ou que a gente insista em continuar vivendo,
conforme os preceitos e os padrões que a Escritura nos ensina. Vamos orar, meus irmãos. Santo, eterno, majestoso Senhor, Criador dos céus e da terra, nós temos sido desafiados o tempo todo, ó Pai, por Tua palavra, que não nos permite acomodação, não nos permite, ao olhar nossa condição, encontrar satisfação. Tua palavra tem nos incomodado e mostrado que há um degrau ainda a subir, ou que há ainda um pouco mais para nos prostrar, há ainda necessidade de se avançar um pouco mais, e que a posição em que estamos não é uma posição confortável, que nós ainda trazemos marcas do velho homem, que vez ou outra assume as rédeas da nossa vida e age em nós de maneira a entristecer o Teu Espírito Santo. Ajude-nos, Senhor, a começar em mim, a ter de fato uma mente transformada, a ter a mente de Cristo, ter um coração transformado, um coração segundo o Teu coração, conforme-nos a Cristo Jesus, à forma de Cristo. Ajude-nos a entender que algumas vezes vai ser doloroso, teremos de ser quebrados, quebrantados, teremos de encontrar decepções muitas vezes com esta vida para contemplar a futura. Algumas vezes teremos que cair no fundo do poço para poder então olhar para o Senhor rendidos. Ajude-nos, ó Senhor, a entender que precisamos mais de Cristo em nossa vida, que devemos nos parecer cada vez menos com o mundo e cada vez menos conosco mesmo. Levante aqui entre nós, Senhor, uma geração parecida com Cristo, que sejam chamados como cristãos porque se parecem com Cristo. Levanta aqui maridos, ó Pai, que se sacrificam por suas esposas, que se empenham em cumprir o compromisso assumido de amar as suas esposas de forma sacrificial, de forma incondicional. Levanta entre nós aqui mulheres, ó Deus, que renunciam às inclinações de seus corações, que muitas vezes as direcionam à rebeldia, que insistam, ó Deus, a se parecer com a igreja no trato com Cristo, que se submetam aos seus maridos e que entendam que seus maridos são instrumentos dados pelo Senhor para a sua provisão e proteção. Levanta entre nós pais que sejam sábios, que não provocam a ira aos filhos, que não aborreçam os filhos de maneira inapropriada, que os corrija como quem disciplina nos ensinos do Senhor, que não simplesmente transfiram suas frustrações e vinganças e ira desproporcionais. Antes disso, que pais eduquem os seus filhos como exemplos daquilo que eles mesmos querem que os filhos sejam. Levante entre nós filhos obedientes, que honrem os seus pais, que sejam aqueles, ó Deus, que reconhecem nos pais o favor do Senhor, que ao se sujeitarem aos seus pais, estão se sujeitando ao Senhor. Levanta entre nós profissionais dedicados, que não servem à vista, que servem como se de fato estejam sendo observados pelo Senhor e não a homens. Em nome de Jesus, ó Deus, aviva a Tua obra neste lugar, que haja aqui entre nós um desejo crescente por conhecer a Tua palavra e conhecer o Senhor, que os nossos corações sejam aquecidos pela Tua palavra, o desejo, ó Deus, de crescer espiritualmente, de nos alimentar dos Teus ensinos, de nos sujeitar à Tua autoridade. Levante entre nós uma geração aqui de homens e mulheres, de jovens e adolescentes e crianças, fervorosos na oração, desejosos de crescer na graça do Senhor. Esta é a oração que fazemos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém.